A gente estava nesse aguardo, repercutimos bastante porque era uma demanda real da população que tinha cobrado, essa posição por parte do Poder Municipal. As creches em Rio Preto já estão funcionando a partir de hoje, tá bom? Segundo aí a Secretaria Municipal de Educação. As crianças e as famílias serão atendidas durante esse período de férias escolares. Por quê? Porque muitas vezes papai e mamãe, não têm a possibilidade de deixar o trabalho e seguir cuidando com os seus pequenos. As informações ao vivo agora com a nossa repórter Larissa Lima. Ô Lari, e não é a primeira vez que a gente fala disso. Na verdade, esse é o resultado, fruto de tudo aquilo que a gente vinha cobrando, pontuando. Você mesmo já mostrou várias mães aqui pedindo essa iniciativa, porque as creches fechadas fazem uma falta muito grande para essas famílias, Lari? Boa tarde para você. E fazem mesmo, Nelson. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham no BG de hoje. Uma ótima semana para todos nós. Como você bem ressaltou, nós temos acompanhado de perto toda essa situação, esse trâmite judicial também que vem ocorrendo desde maio, quando o Ministério Público, então, portanto, exigiu que o município apresentasse esse plano de abertura das creches durante o recesso escolar. Durante esse período, a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, então, estabeleceu um prazo para que a Prefeitura apresentasse, todo este plano, o que não ocorreu, que a Prefeitura recorreu na Justiça. Após isso, o TJ, então, determinou que as creches fossem abertas no município e hoje nós estamos vendo realmente o cumprimento desta ordem judicial. Aí mais de 50 creches espalhadas pela cidade foram abertas. A questão que preocupou hoje pela manhã, Nelson, foi a falta de estrutura na qual a Prefeitura cumpriu toda esta ordem judicial. Isso porque foi apurado pela Record Rio Preto também completa em muitas unidades, isso porque desde as 9 horas da manhã, muitas creches, muitas crianças teriam ficado ali sem merenda escolar. Isso foi questionado pela nossa produção, para a Secretaria de Educação, que afirmou que por volta das 10 horas da manhã, todos esses alimentos, essas medidas já estavam sendo tomadas ali rapidamente e os alimentos também distribuídos. Mais cedo a gente conversou com o Fabiano de Jesus, ele que é o presidente do sindicato desses trabalhadores, dos professores. Ele afirmou, que realmente foi uma luta muito grande, na questão judicial por todo esse período. Nos anos anteriores a prefeitura, então, portanto, permanecia, com todas essas creches, todas essas unidades escolares fechadas. Porém, este ano, depois de toda essa briga judicial por conta da necessidade, essas mães procuraram a justiça e tiveram esse apoio. Então, a causa foi ganha. O Fabiano conversou com a gente e deu mais detalhes em relação ao processo judicial e também as irregularidades dessa falta de estrutura que foi constatada hoje. Vamos ouvi-lo. Ela tinha que apresentar um cronograma de atendimento e o Ministério Público aceitar e fazer aquele que é o encaminhamento judicial. Ocorre que ela apresentou um projeto e foi negado. O projeto que ela apresentou não atendia a reivindicação do Ministério Público e tampouco a decisão judicial e, infelizmente, ocorreu a decisão judicial para atender imediatamente e o município sequer tinha planejamento para atender. E, infelizmente, as escolas estão atendendo no dia de hoje sem nenhuma condição para atender as crianças. As crianças estão desde manhã nas escolas sem merenda. Tem escola que sequer tem água nas unidades escolares. Então, hoje, que seria o dia de reunião para verificar como foi o ano, analisar, fazer a avaliação, fazer perspectiva, também fazer a organização do encerramento, porque as crianças elas evoluem de ciclo ou de etapa, então precisa fazer as reuniões com os professores, fazer a análise da avaliação pedagógica para o ano seguinte. Infelizmente, foi quebrado esse ciclo e quem mais perde são os professores que têm os seus direitos retirados, os profissionais da educação que trabalham numa condição sequer inadequada, porque não tem merendeira, não tem absolutamente nada, e as crianças que sofrem no interior da unidade escolar. Fabiano, mediante a todo esse cenário, para o sindicato, qual teria sido a medida mais sensata a se tomar sem prejudicar esses trabalhadores?
A medida mais sensata era, de fato, ter uma política de proteção às crianças no município de Rio Preto que envolva, né, diversas secretarias para, de fato, atender essas crianças. Porque nós vivemos numa sociedade que é necessário garantir, seja a educação de qualidade, mas também a política de proteção. Ocorre que eles estão jogando única e exclusivamente a responsabilidade da política de proteção às crianças às escolas. Está completamente equivocado. É uma situação bem complexa, não é verdade? Porque a gente tem aí vários lados, mas, né, o desejo das mães, dos pais, das famílias, né? Aliás, desejo não é nem a palavra, a necessidade é real, né? Ela é fidedigna, porque realmente precisam, porque nem todos têm a possibilidade de pagar ali, né, uma cuidadora, uma babá, alguém que possa cuidar dessa criança enquanto a mãe está trabalhando, né? Porque ganha um salário pequeno, que muitas vezes falta até para o sustento doméstico, sustento da família, e tem que se desdobrar não só em uma jornada, mas em 2, 3, né? E muitas vezes, além dessas, chega em casa, tem uma quarta, que é mãe, né? Ser mãe, ser do lar, ser esposa, isso também é muito custoso. Então a gente tem que entender a necessidade. Agora, eu estava conversando com algumas pessoas e eu tive a seguinte informação: o quórum, né, é muito baixo hoje, né? As escolas foram abertas, as creches abertas, mas pouquíssimas crianças foram encaminhadas para esses lugares. Aí eu me pergunto, o que está acontecendo? Existe um episódio de uma creche aberta, toda a estrutura montada com uma única criança, né? Então isso é grave também. Eu imagino que a Vara da Infância e Juventude tem que analisar a real necessidade dessa demanda toda. Será que se abrir algumas não são suficientes para atender, para desafogar muitas vezes aquele professor, aquele trabalhador que também tem a necessidade da sua folga, das suas férias, que é um direito constitucional? A gente tem que equalizar, existir um meio termo. Agora, pode ter ocorrido o seguinte também, conforme eu conversei com algumas mães que não levaram porque disseram que não foram avisadas. Porque eu disse aqui na quinta-feira, na sexta-feira e na quarta também, voltando um pouquinho mais lá atrás. A prefeitura vai encaminhar um link, tá bom? No aplicativo aí, na mensagem, dizendo para você fazer o cadastro se o seu filho, sua filha precisa de alimentação. Pronto, mandaram, parabéns. Só que esse mesmo aviso não foi enviado para dizer, ó, mamãe, papai, a creche está aberta, pode levar teu filho. Então a gente tem um abismo de comunicação nessa história, não é mesmo? Então muitas vezes eu posso estar falando uma besteira danada, porque essas mães não estão lá porque não foram avisadas. Tem todas as possibilidades e eu coloco todas aqui porque a gente é humano, a gente pode errar. Agora o que a gente não pode fazer é deixar de colocar todas as possibilidades e analisar o lado de todos. Então, isso que eu estou fazendo aqui. Então, se faltou comunicação, Prefeitura, Secretaria de Educação, vamos avisar essas mães, avisar esses pais, essas avós, né? Esses arrimos de família que muitas vezes não foram avisados. Porque se tem demanda, tem necessidade, por que elas não estão na creche? Então, vamos rever isso aí também, tá bom?